Meu próprio filho jogou minha mala na chuva e gritou que eu não passava de um fardo. Aos 72 anos, me vi tremendo de frio debaixo de um viaduto. Minha dignidade lavada pela tempestade. Senti-me abandonada, como se todos os anos que dediquei a criá-lo tivessem sido apagados em uma única noite. Mas o destino tinha outros planos, e quando minha irmã me descobriu ali, tudo mudou. Eles pensaram que eu permaneceria em silêncio, quebrada. Em vez disso, uma tempestade de verdade estava esperando, e destruiria suas mentiras para sempre. Minha mala bateu no chão com um baque molhado e pesado. A chuva não parava. Continuava caindo como se o céu estivesse zangado por mim. Meu filho estava na porta, de braços cruzados, o rosto tenso de desgosto. Ele não gritou desta vez. Não precisava. O silêncio entre nós dizia tudo. Ele havia se decidido. Eu não tinha mais lugar em sua casa, nem em sua vida. Eu não implorei. Peguei minha mala, ensopada quando cheguei à calçada. Meus chinelos faziam um barulho molhado a cada passo enquanto eu caminhava para uma tempestade. Sem guarda-chuva, sem casaco, apenas um agasalho que estava quente há 2 horas. Atrás de mim, a porta bateu. Aquele som permaneceu comigo por mais tempo do que eu gostaria de admitir. Não chorei naquela noite. Em vez disso, caminhei até minhas pernas cederem. Encontrei um muro baixo de concreto debaixo do viaduto, perto da estrada principal. Não era seguro. Não estava seco, mas estava escondido. Puxei minha mala ensopada para debaixo de mim, encostei-me ao muro e ouvi o som dos pneus espirrando nas poças. Meu corpo doía, mas não tanto quanto meu peito. Meus ossos pareciam papel e meu coração parecia cinzas. Algumas pessoas passaram, ninguém olhou 2 vezes. Para elas, eu era apenas mais uma mulher em situação de rua, numa cidade cheia delas. Essa foi a parte que mais me assustou. Eu não me sentia mais eu. Sentia-me invisível, descartada. Eu continuava ouvindo a voz dele na minha cabeça. O jeito que ele disse a palavra fardo, como se eu fosse uma tarefa, como se os anos que o criei nunca tivessem existido. Lembrei-me dos joelhos ralados que beijei, das refeições que pulei para que ele pudesse comer. E agora, em seus olhos, eu era apenas um peso. O vento cortava mais forte quanto mais eu ficava sentada. Puxei o cobertor com mais força, um que encontrei na minha mala, fino e úmido. Meu corpo tremia de qualquer maneira. Não apenas de frio, mas de vergonha, de descrença. Talvez alguns de vocês entendam essa sensação, quando as pessoas a quem você deu tudo olham para você como se você não fosse nada. Naquela noite, não dormi muito. Ouvi carros, sirenes, o som de algo dentro de mim se despedaçando. Por volta das 3 da manhã, a chuva diminuiu. Eu estava começando a cochilar quando ouvi passos, não apressados, não pesados, mas medidos. Levantei os olhos e por um segundo pensei que estava sonhando. Viviane, minha irmã mais nova. O cabelo dela estava ensopado, a maquiagem havia desaparecido, mas ela olhou para mim como se não me visse há 20 anos. E talvez, de certa forma, ela não tivesse visto. Não tínhamos conversado muito depois que ela se mudou para o Rio de Janeiro. A vida atrapalhou. Coisas de família, coisas complicadas. Mas lá estava ela, parada na minha frente como um milagre embrulhado em gabardine e fúria. Ela não disse nada a princípio. Apenas se ajoelhou ao meu lado, tirou o cabelo molhado do meu rosto e colocou a mão na minha. E foi isso. Esse foi o primeiro toque humano que senti em semanas, talvez meses. Ela me ajudou a levantar sem uma palavra, pegou minha mala e me conduziu até seu carro alugado como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sem perguntas, sem julgamento. Sentei no carro dela, com o aquecedor no máximo, um cobertor sobre os ombros, tentando não desmoronar. Ela me entregou uma garrafa térmica de chá, ainda quente, cheirava a mel e hortelã. Dei um gole e senti o primeiro brilho de segurança desde que saí daquela casa. Não falamos até chegarmos na rodovia. Você vem comigo, ela disse. Eu assenti, não porque concordava, mas porque não conseguia imaginar ir a nenhum outro lugar. Ela não perguntou o que havia acontecido. Ela não precisava. Acho que ela viu no meu rosto, no jeito que eu segurava o chá com as 2 mãos como se fosse tudo o que me restava no mundo. A estrada se estendia longa e silenciosa. A cada poucos quilômetros eu olhava para ela,
Os mesmos olhos determinados, as mesmas costas retas. Viviane sempre foi fogo onde eu era água. Ela se irritava quando as pessoas a machucavam. Eu aguentava. Eu sobrevivia. Mas naquela noite, comecei a me perguntar se sobreviver era suficiente. Quando chegamos ao motel nos arredores de Brasília, ela me entregou a chave do quarto e uma sacola de roupas limpas. Tomei um banho quente, o primeiro em dias, esfreguei a chuva, a sujeira, a humilhação. Fiquei me olhando no espelho até o vapor embaçar meu rosto. Então dormi, não profundamente, não em paz, mas dormi em uma cama. E na manhã seguinte, quando ela disse que iríamos para o sul, para Florianópolis, não perguntei por quê. Apenas segui, porque algo dentro de mim havia mudado. Não de uma vez, não alto, mas o suficiente para sentir. Talvez você tenha sentido também. Aquela virada silenciosa. Aquele momento em que você percebe que desta vez não vai deixar passar. Desta vez não vou engolir minha dor apenas para manter a paz. Não quando isso me custa tudo. Se você já teve alguém que ama te tratando como lixo, se você já teve que se levantar do chão com nada além de orgulho e dores nas articulações, então talvez você entenda o que eu fiz em seguida. E acredite, não será bonito, mas será justo. A manhã seguinte chegou rápido. Abri os olhos para um teto baixo de hotel e o zumbido constante do ar-condicionado. A cama debaixo de mim era muito firme, os lençóis ásperos, mas comparado ao concreto e à chuva, parecia o paraíso. Meus músculos doíam da noite anterior, mas minhas mãos estavam quentes pela primeira vez em dias. Levantei-me lentamente, enrolando o cobertor do motel nos ombros. Eu não estava em casa, mas estava em algum lugar. Isso era o suficiente. Viviane já estava vestida e arrumando suas coisas. Ela se movia rápido, focada, como se estivesse planejando algo a noite toda. Ela não perguntou como dormi. Não ofereceu conversa fiada, apenas pegou minha mala e disse: "Precisamos ir." Eu a segui até o estacionamento. O céu estava azul claro, o ar denso de umidade, como sempre cheira a Florianópolis antes do meio-dia. Deslizei para o banco do passageiro e assim que as portas se fecharam, ela engatou o carro, sem hesitação. 10 minutos depois, ela parou em um posto de gasolina, deixou o carro ligado e me disse para esperar. Ela voltou com uma garrafa térmica de café fresco, um sanduíche de café da manhã e uma pasta. Ela me entregou a pasta primeiro. Dentro havia uma impressão de um anúncio imobiliário. Um apartamento em Florianópolis, 2 quartos, vista para o mar, totalmente mobiliado. O preço fez meu estômago apertar. Olhei para ela e ela finalmente falou novamente. "Aquele lugar é seu. Comprei-o esta manhã." Eu não disse nada. Não consegui. Minha boca ficou aberta por alguns segundos antes que eu conseguisse fechá-la. Minhas mãos seguravam a pasta como se pudesse quebrar. Viviane manteve os olhos na estrada. "Já transferi o dinheiro. Está no seu nome. Sem hipoteca, sem truques." Virei a página. Havia fotos. Uma varanda de frente para o mar, uma cozinha com bancadas de granito, um quarto de hóspedes com uma escrivaninha. Parecia o tipo de lugar onde alguém ficava por 2 semanas todo o verão, não o tipo de lugar onde alguém como eu morava em tempo integral. Mas continuei virando. Na última página havia um recibo de banco, um depósito em uma nova conta poupança, 5 milhões de reais. Olhei para cima. Viviane não pestanejou. Suas economias. Só suas. Eu as guardei por anos. Você não sabia porque eu não te contei. Agora você sabe. Sentei-me novamente, com a pasta no colo, o café esquecido. Meus ouvidos zumbiam como se alguém tivesse soltado fogos de artifício no meu peito. Eu não conseguia formar um pensamento completo. Nenhum. Os números estavam na página, impossíveis de ignorar, surreal demais para acreditar. Ela puxou o carro de volta para a rodovia. Nenhuma de nós disse nada por um tempo. Observei a paisagem passar. Shoppings, palmeiras, lanchonetes baratas. As coisas pareciam normais, mas nada parecia normal. Algo havia mudado dentro de mim e eu ainda não conseguia dizer se era gratidão ou vergonha. Ela saiu para uma estrada mais tranquila, ladeada por palmeiras e estreita. Depois de algumas quadras, passamos por uma entrada com portão. Ela digitou um código e o portão de ferro deslizou lentamente. Um segurança acenou para nós e Viviane retribuiu o aceno. Eu continuei olhando para frente. O edifício era baixo, cor creme com varandas emolduradas em branco.
Telhado de telhas azuis. Parecia um cartão postal. Viviane estacionou em uma vaga reservada perto da entrada. Ela pegou minha mala do porta-malas e a levou para dentro sem esperar. O saguão cheirava a limão e carpete novo. Uma mulher na recepção sorriu e entregou a Viviane um pacote de boas-vindas. Viviane apontou para mim sem falar. A mulher olhou para mim gentilmente, do jeito que as pessoas olham para cães de rua que gostariam de ajudar. Subimos no elevador em silêncio. No terceiro andar, Viviane destrancou a porta do apartamento 3C e a abriu. Era mais claro do que eu esperava. As paredes eram de um bege suave, o sofá cinza claro. A luz entrava pelas portas de correr de vidro que levavam à varanda. Caminhei até o corrimão e olhei para fora. O oceano se estendia até a borda do céu. Eu podia ouvi-lo. Constante, pesado, vivo. Atrás de mim. Viviane colocou a mala no chão, limpou as mãos e disse: "É aqui que você mora agora, e eu ficarei no apartamento do outro lado do corredor por um tempo, então não tenha ideias de desaparecer." Virei-me com as mãos ainda no corrimão. Eu queria dizer obrigado, mas as palavras não pareciam suficientes. Em vez disso, assenti uma vez devagar. Viviane se aproximou. "Eu sei o que ele fez. Eu sei o que eles fizeram. Você não precisa falar sobre isso se não quiser. Mas você não vai deixá-los tirar mais nada de você. Nunca mais." Ela olhou-me nos olhos. Seu tom era firme, não sentimental. "Este lugar é seu. O dinheiro é seu." E eu já entrei em contato com a Graça. Isso chamou minha atenção. Graça Rodrigues, a amiga advogada dela da faculdade. Inteligente, implacável, cuidadosa. Eu não a via há anos. Graça está preparando os documentos agora. Bloqueios financeiros, escudos legais. O que você não quiser exposto permanecerá selado, e o que eles tentarem tirar estará 2 passos à frente. Soltei um suspiro lento. Meus dedos apertaram a borda da sacada. A voz de Viviane suavizou-se. "Você não é uma hóspede aqui. Você não é dependente. Você é a proprietária. E eu preciso que você comece a agir como uma." Fiquei ali muito tempo depois que ela saiu. O oceano não parava de se mover. Nem os pensamentos em minha cabeça. Paul pensou que havia me enterrado, que eu apodreceria em silêncio em um canto de algum abrigo. Ele pensou que a vergonha me manteria calada. Ele não tinha ideia de que eu estava prestes a enterrá-lo com as mesmas coisas que ele tentou roubar. 3 dias depois de me mudar, Viviane organizou uma pequena recepção de boas-vindas no salão de festas no térreo. Ela não perguntou se eu queria. Apenas me enviou uma mensagem com o horário e me disse para vestir algo azul. Ela já havia comprado 2 roupas novas para mim e as pendurado no armário. Escolhi a de mangas compridas, um tecido leve que não chamava tanta atenção, mas me fazia parecer eu mesma novamente. Cheguei alguns minutos antes das 6. A sala estava suavemente iluminada com petiscos arrumados em travessas brancas e uma vista para o oceano atrás de uma fileira de janelas de vidro. Cerca de 1 dúzia de pessoas estavam lá, principalmente outros moradores do prédio, casais aposentados, algumas viúvas, um senhor que me lembrava meu falecido marido, embora mais magro e com o queixo mais definido. Não peguei a maioria dos nomes, mas reconheci o calor deles, o tipo que não pede demais muito cedo. Viviane fez questão de me manter por perto. Ela me apresentou com detalhes suficientes para ser educada, nunca entrando em algo pessoal. Ela nunca mencionou o que havia acontecido, nunca mencionou Paul, apenas disse às pessoas que eu tinha vindo para Florianópolis para um novo começo e que agora fazia parte oficialmente da comunidade. A voz dela tinha aquele tom firme que ela usava ao estabelecer limites. Enquanto ela se socializava, me encontrei no canto mais distante da sala, perto da janela, observando a luz desaparecer sobre a água. Eu estava bem em não falar. Não queria me explicar a estranhos. Era o suficiente estar em um lugar seguro, cercada por pessoas que não sabiam pelo que eu havia passado. Isso mudou quando um dos seguranças do prédio entrou pela porta lateral. Não para a festa, apenas em patrulha. Ele parecia ter seus 60 e poucos anos, ombros largos, cabelo grisalho bem cortado, distintivo preso à camisa polo. Ele fez uma lenta ronda pelo saguão, então parou quando me viu perto da mesa de ponche. Eu assenti, educadamente. Ele se aproximou. Apontou para o número do apartamento no meu crachá. 3C,
É do outro lado do da senhorita Viviane, certo? Eu disse que sim. Ele sorriu. Ela é esperta, não perde um detalhe. Você tem alguém bom cuidando de você. Eu concordei. Ele olhou para o elevador, então baixou um pouco a voz. É bom ficar de olho no movimento do corredor. Tivemos um relatório de alguém rondando as caixas de correio na noite passada. Não correspondia a nenhum perfil de morador, apenas um aviso. Isso apertou algo no meu peito. Agradeci a ele e anotei para contar a Viviane. Ela provavelmente já sabia. Nada passava por ela. Alguns minutos depois, Viviane ergueu seu copo e bateu uma colher nele. A sala silenciou. Ela fez um brinde curto. Simples. Apenas disse que estava feliz por eu estar ali e que segundas chances valiam a pena ser celebradas. As pessoas aplaudiram, alguém assobiou, e então tudo voltou ao normal. Mas notei que no momento em que ela terminou seu discurso, seus olhos se voltaram para a porta. Ela a tinha visto abrir. Virei-me e os vi também, Paul e Marisa. Ele usava uma camisa social que raramente passava saferro, mas desta vez estava bem passada. Marisa estava de bege e dourado, cabelo cacheado, saltos clicando suavemente enquanto ela entrava na sala. Eles sorriram como se pertencessem. Meu estômago se apertou. Viviane caminhou direto para eles. Não ouvi o que ela disse, mas seu rosto deixou claro que eles não eram convidados. Ela não levantou a voz. Não fez uma cena, mas bloqueou o caminho deles como uma parede de vidro. Paul olhou por cima do ombro dela para mim, sorriu como se nada daquilo tivesse acontecido, como se a última vez que me vira não tivesse sido na chuva, gritando enquanto eu me agarrava à minha dignidade como uma chama moribunda. Não disse nada. Minha mão apertou a borda da mesa de refrescos. Viviane fez um sinal para alguém e um funcionário interveio. A conversa foi curta. Paul e Marisa mantiveram-se firmes por alguns segundos a mais, depois viraram e saíram. Marisa nem sequer olhou para trás. A sala lentamente voltou ao seu ritmo. As pessoas notaram a interrupção, mas ninguém fez perguntas. Eu estava grata por isso. Viviane voltou para o meu lado, pegou um pedaço de fruta da bandeja e disse: Eu te disse que eles viriam. Eu assenti. Ela havia me avisado naquela manhã que tinha visto um comentário de um dos amigos de Marisa online, algo muito específico para ser acidental. Viviane já estava 3 jogadas à frente. Depois que a reunião terminou, ela me acompanhou de volta ao andar de cima. Dissemos boa noite no corredor e eu entrei no meu apartamento. Lá dentro, sentei na beirada do sofá e esperei. Não por algo específico, apenas esperei. Eles não tinham vindo para pedir desculpas nem para explicar. Eles vieram para ver o que ainda podiam conseguir. Mas agora eles sabiam. Eu não estava onde eles me deixaram. Eu não era a mulher que havia saído na tempestade com sua mala. Eu estava lá dentro, protegida, e não estava mais sozinha. Ainda assim, não me sentia segura o suficiente para descansar. Então, fiz algo que não fazia há anos. Abri a gaveta lateral do armário do corredor e peguei um caderno novo que Viviane havia me dado. Cliquei uma caneta e escrevi uma frase no topo da página. O que eles tiraram de mim, eles devolverão. Então tracei uma linha embaixo e escrevi 3 palavras. Casa, nome, poder. A festa tinha terminado. A cortina estava aberta. E eles haviam subido ao palco pensando que ainda controlavam a história. Mas agora eu tinha a caneta. E eu iria escrever o resto. Viviane não perdeu tempo. 2 dias depois da festa, ela bateu na minha porta pontualmente às 10, com uma pilha de envelopes em uma mão e seu tablet na outra. Seus cabelos estavam presos firmemente e sua expressão me disse que havíamos passado da fase de avisos gentis. Ela colocou tudo na bancada da cozinha e abriu a pasta superior. Eles vão tentar de novo, ela disse, mas desta vez não será por charme. Será legal. Observei-a dispor as páginas uma por uma. Cartas, e-mails, capturas de tela, poeira digital deixada pela atividade recente de Paul e Marisa. Viviane havia pago discretamente um investigador particular para monitorar qualquer movimento financeiro ou legal envolvendo meu nome. O que ela encontrou foi sutil, mas inconfundível. Paul havia entrado em contato com um pequeno escritório de advocacia de outro estado, perguntando sobre transferências de procuração e autorizações de cuidados para idosos. Marisa estava enviando mensagens para alguém no Mercado Livre sobre a contratação de um tabelião para documentação em casa.
Viviane bateu em um dos papéis. Eles vão fazer parecer oficial. Entregue em mãos, pessoal. Eles acham que você é suave o suficiente para assinar algo se eles vierem chorando. Ela olhou para mim, os olhos firmes. Preciso que você faça exatamente o que eu digo. Não discuti, não porque estivesse assustada, mas porque agora eu entendia algo que não havia aceitado totalmente antes. Não se tratava de um mal-entendido ou distância. Tratava-se de controle. Paul e Marisa não queriam me ajudar. Eles queriam o que achavam que eu não merecia mais gerenciar. Então, eu disse a Viviane sim, eu seguiria sua liderança. Naquela tarde, convidamos alguns vizinhos para tomar café. Nada formal, apenas uma tarde casual com bandejas de frutas e doces. Pessoas suficientes para criar um ambiente social, sem levantar suspeitas. Viviane disse ao porteiro para deixar Paul e Marisa subirem se eles aparecessem. Ela não os convidou, mas garantiu que alguém os chamaria. Então, ela deslizou um dispositivo de gravação para debaixo da mesa lateral do sofá e sentou-se como se estivéssemos esperando o tempo mudar. Demorou menos de 20 minutos. Paul bateu. Viviane não pestanejou. Abri a porta. Ele sorriu como se fôssemos amigos de longa data. Marisa estava atrás dele, segurando uma sacola de presente com papel de seda dourado saindo. Ela usava rosa claro e pérolas. Eles haviam ensaiado isso. Paul entrou primeiro. Saudações altas, piadas sobre passar por ali enquanto estavam na área. Marisa colocou a sacola na mesa e tirou uma lata de biscoitos caseiros. Eu disse, obrigada, sem emoção. Viviane observou em silêncio de sua cadeira. Depois de 5 minutos de conversa superficial, Paul se inclinou para frente com as mãos cruzadas. Eu trouxe algo para você dar uma olhada, ele disse. Ele pegou em sua pasta e tirou um documento grampeado. A primeira página tinha letras em negrito no topo. Acordo de bem-estar familiar e propriedade. Viviane deu uma olhada no título e cruzou as pernas. Paul deslizou os papéis pela mesa em minha direção. Apenas algo para facilitar as coisas, para que possamos ajudar, sabe? Coordenar coisas médicas, facilitar o processo caso algo urgente surja. Ele sorriu novamente. Demasiado longo, demasiado forçado. Peguei a primeira página e li em silêncio. Tinha 6 páginas. No meio estava um parágrafo rotulado Autorização de Poder Temporário, seguido por outro rotulado Cláusula de Supervisão Financeira. A linguagem era cuidadosa, não abertamente predatória, mas dava a Paul acesso total para agir em meu nome em relação a decisões médicas e financeiras. Também o autorizava a abrir e gerenciar contas bancárias com acesso conjunto. Pus o papel de lado, não falei. Viviane se levantou. Ela caminhou até a cozinha, pegou uma segunda pasta e voltou. Dela, ela tirou um documento quase idêntico. Somente este tinha uma linha vermelha no meio. Esta é uma cópia da versão que você elaborou na semana passada com aquele paralegal em Porto Alegre, ela disse a Paul. O e-mail original tem carimbo de data, hora. A linguagem é palavra por palavra. O rosto de Paul congelou. Marisa permaneceu em silêncio. Viviane virou-se para mim. Vá em frente. Pergunte a eles para que serve isso realmente. Eu não precisei. O silêncio disse tudo. Viviane abriu o aplicativo de gravação em seu tablet e o deixou rodar. Então, ela elevou a voz apenas o suficiente para os vizinhos ouvirem. Quero que todos saibam, ela disse, que este documento foi projetado para privar Helena de seus direitos financeiros, sob o pretexto de assistência. Isso é o que parece a manipulação familiar. Paul se levantou rapidamente. Você não entende o que estamos tentando fazer, ele disse. Marisa agarrou seu braço. Viviane manteve a calma. Não, eu entendo exatamente. E o Estado do Rio Grande do Sul também. E o Conselho de Ética também. E a comunidade que você está tentando impressionar com lágrimas falsas e biscoitos. A voz de Paul falhou. Você está fazendo uma cena. Viviane riu uma vez, de forma cortante. Cena? Não. Isso é clareza. Ela se virou para mim e assentiu. Caminhei até a mesa, peguei o contrato que eles trouxeram e o rasguei ao meio. A sala silenciou. Os vizinhos pararam de conversar. Paul olhou para mim com algo que eu não via há anos. Medo. Não gritei, não xinguei.
Simplesmente levantei as páginas rasgadas e disse: "Isso é o que acontece quando você confunde silêncio com fraqueza." Viviane fez um sinal em direção à porta. Paul e Marisa saíram, desta vez sem olhar para trás. Sentei-me lentamente, minhas mãos ainda quentes do papel. Viviane me trouxe um copo de água. Os vizinhos murmuraram, então educadamente se desculparam. Quando a sala estava vazia, Viviane falou baixo: "Eles vão tentar outra coisa." Eu assenti. Eu sabia disso também. Mas o que eles não sabiam era que estávamos à frente agora, e eu não estava apenas mantendo a linha. Eu estava pronta para pegar tudo de volta, pedaço por pedaço, nome por nome. E desta vez, eles nunca veriam isso acontecer. 3 manhãs depois de eu rasgar o contrato deles ao meio, abri a porta da frente e encontrei uma orquídea branca no capacho. Sem cartão, sem bilhete, apenas a planta, delicada e perfeita, como um pedido de desculpa silencioso que não teve coragem de bater. Fiquei ali por muito tempo, sem pegá-la. O ar estava quente, o corredor silencioso. Do outro lado, a porta de Viviane se abriu. Ela saiu, segurando uma xícara de café em uma mão, o telefone na outra. Ela viu a orquídea e parou. "Eles estão mudando de tática", ela disse sem nem piscar. Eu assenti uma vez e deixei a planta onde estava. Voltei para dentro, tranquei a porta e deixei o silêncio dominar. Naquela noite, eles vieram novamente. Não juntos desta vez. Paul apareceu por volta das 6 da tarde, vestindo uma camisa polo azul que eu me lembrava de ter comprado para uma entrevista de emprego que ele nunca conseguiu. Seu sorriso era mais suave do que o usual. Ele carregava uma pequena sacola de papel do restaurante italiano da rua principal. Disse que imaginou que eu ainda não havia jantado. Não abri a tela da porta. Ele ficou ali por um tempo. Disse que eu estava bonita. Perguntou se eu gostava do bairro. Disse que ele e Marisa estavam conversando, que se sentiam péssimos com a forma como as coisas haviam escalado. Disse que sentia minha falta. Eu não disse nada. Eventualmente, ele deixou a sacola no banco ao lado da parede e foi embora. Eu o observei partir, sem me mover. Na manhã seguinte, foi a vez de Marisa. Ela apareceu pouco antes do meio-dia com uma sacola de supermercado e um livro debaixo do braço. Seu tom era mais leve, quase casual, como se fosse algo que ela sempre fizesse. Ela não mencionou ao contrato, não mencionou a festa. Apenas disse que queria passar, talvez ajudar com recados, cozinhar algo se eu estivesse cansada. Ela costumava me chamar pelo meu primeiro nome. Naquele dia ela me chamou de mãe. Eu a observei pelo olho mágico até ela sair. Ela levou os mantimentos com ela, deixou o livro. Uma semana se passou assim. Um vinha, depois o outro, às vezes com comida, às vezes flores. Uma vez, uma foto emoldurada de Paul menino segurando uma vara de pescar ao meu lado em um pier, uma memória que eles pensaram que poderia ser usada como arma. Eu não respondi, mas observei e gravei. Viviane me havia dado um pequeno aparelho, não maior que a chave de um carro. Ele ficava perto da porta, sempre ligado quando alguém se aproximava. Eu não o usei para pegá-los dizendo algo criminoso. Eu usei para captar o tom, a hesitação, os padrões, porque as palavras deles não eram sobre reparação, eram sobre acesso. Cada conversa girava em torno de conforto, preocupação e, eventualmente, logística, contas, planejamento de fim de vida, a linguagem de ladrões fingindo ser cuidadores. Viviane pegou as gravações e as compartilhou com a Graça. A princípio, Graça não disse muito, apenas ouviu, fez anotações, perguntou sobre correspondências, e-mails, telefonemas. Então ela sinalizou algo. Paul havia solicitado uma mudança de endereço para minha correspondência bancária. Ele o havia feito online usando um número de telefone de anos atrás que antes estava vinculado ao meu nome. Grace o encontrou através de uma verificação discreta que havia solicitado a um contato bancário. Ainda não havia sido processado, mas era um sinal de alerta. Viviane mudou as fechaduras da caixa de correio no dia seguinte. Na noite seguinte, o alarme de incêndio do meu corredor disparou por volta das 2 da manhã. Não havia incêndio, apenas uma alavanca puxada. Ramírez, o guarda, revisou a câmera e flagrou uma figura borrada andando pelo corredor de serviço 20 minutos antes. Não conseguiu ver o rosto, mas conseguiu ver a jaqueta, a mesma que Paul usou na festa. Pedi a Viviane que ligasse para a Graça novamente.
Ela trouxe um laptop no dia seguinte e me guiou na configuração de alertas digitais seguros, qualquer tentativa de acesso às minhas contas, qualquer login de um dispositivo não reconhecido, qualquer solicitação de arquivo vinculada ao meu nome. Eu concordei com tudo. Então perguntei a ela se ela achava que eles tinham terminado. Ela não respondeu imediatamente. Eles tentarão a porta dos fundos agora, ela finalmente disse. Perguntei o que isso significava. Ela fechou o laptop. Eles vão para a esfera legal novamente, mas não diretamente. Eles encontrarão alguém para fazer isso por eles. Um tabelião, uma testemunha móvel, um consultor financeiro que não sabe a história completa. 2 dias depois, um homem de chave de carro e camisa de colarinho bateu na minha porta. Disse que era de um grupo de planejamento para idosos. Disse que minha família havia solicitado uma rápida revisão do meu plano de bens apenas para ter certeza de que tudo estava em ordem. Ele sorriu como se fosse normal, como se mulheres na faixa dos 70 anos regularmente recebessem visita surpresa de estranhos educados segurando pranchetas e pastas estilo governamental. Eu disse a ele que já tinha uma equipe e fechei a porta. Ele saiu rápido. Graça registrou uma queixa formal na manhã seguinte contra o Escritório Estadual de Tutela Profissional do Rio de Janeiro. Nada dramático, apenas o suficiente para criar um registro, um rastro. Eu sabia o que estava acontecendo. Eles estavam tentando me fazer parecer instável, desorganizada, vulnerável, porque se não pudessem me fazer assinar, tentariam provar que eu não conseguia me gerenciar. Não falei sobre isso com ninguém, nem mesmo com Viviane. Mas naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha e reli a escritura. Passei os dedos sobre o selo em relevo. Sussurrei meu nome em voz alta, não por drama, mas por clareza. Então guardei o papel de volta na pasta, fechei a gaveta e a tranquei. A campainha tocou mais uma vez naquela semana. Desta vez, Paul trouxe vinho. Marisa esperava no elevador. Ele não pediu para entrar. Ele pediu para conversar, disse que as coisas estavam difíceis. Disse que a família deveria permanecer unida. Disse que talvez pudéssemos conversar sobre algumas coisas práticas. Eu não abri a porta. Apenas falei pela fresta, não volte. A voz dele falhou, não de tristeza, mas de raiva mascarada de confusão. Eu não respondi. Esperei. Ele saiu. Voltei para a cozinha, sentei-me e fiz uma lista. 3 colunas. O que eles tentaram, o que falhou, o que nunca seria perdoado. Eu não estava mais defendendo nada. Eu estava documentando, preparando. A tempestade havia passado, mas o dano que ela deixou serviria como prova, e eu seria a única a levá-la adiante, pedaço por pedaço, até que não restasse nada para eles reivindicarem. A batida veio em uma terça-feira à tarde. Não apressada, não nervosa, apenas firme o suficiente para sugerir familiaridade. Eu estava na cozinha quando a ouvi. Não me encolhi. Caminhei lentamente até a porta, exatamente como havia ensaiado com Viviane e Graça. Não a abri imediatamente. Verifiquei o olho mágico. Paul estava lá, de mãos vazias, sem presentes, sem pastas, sem comida. Isso foi uma mudança. Atrás dele, Marisa esperava perto do elevador, fingindo não olhar para na porta. Mas eu podia ver o ângulo do ombro dela. Ela estava ouvindo. Destranquei a porta, mas mantive a trava no lugar. Não o convidei para entrar. Paul inclinou-se ligeiramente. Eu só queria saber como você está, disse ele, em voz baixa. Permaneci em silêncio. Ele continuou. As coisas têm estado tensas. E eu entendo. Ultrapassamos um limite. Ainda assim, eu não disse nada. Eu só sinto sua falta. Marisa também. Não temos orgulho de como lidamos com tudo, mas queremos consertar as coisas. Temos conversado. Pensamos que talvez se mostrássemos que estamos aqui por você, você acreditaria em nós. Ele tirou um pequeno envelope do bolso de trás e o levantou. Não é nada legal. É apenas algo que escrevemos de coração. Alcancei pela fresta da porta e peguei o envelope. Então fechei a porta sem dizer uma palavra. Lá dentro, abriu lentamente. 2 páginas, manuscritas. O tom era doce, com culpa, palavras como perdão, arrependimento, reconstrução. A caligrafia de Marisa estava na 2ª página. Ela mencionou que havia se matriculado em uma aula de cuidadora, que queria ser mais útil. Ela disse que a família era a única coisa que importava agora.
Dobrei as páginas, coloquei-as na mesa e apertei o botão sob a borda do balcão. O pequeno gravador ligou. Ele estava ali há dias, esperando. Voltei para a porta e a abri completamente desta vez. Paul se virou, um lampejo de esperança passando por seu rosto. Entre, eu disse. Ele entrou sozinho. Não o cumprimentei. Não sorri. Ele sentou na ponta mais distante do sofá, ajustou as mangas, olhou ao redor do cômodo como se fosse a primeira vez que realmente o via. Este lugar é lindo, ele disse. Você realmente se acomodou. Assenti uma vez. Ele olhou para o corredor. Marisa está lá embaixo. Ela não queria te incomodar. Não disse nada. Paul inclinou-se para a frente. Cotovelos nos joelhos. Olha, eu sei que erramos, e sei que você provavelmente nunca mais vai confiar totalmente em nós, mas somos sua família. Não estamos aqui para brigar. Estamos aqui para consertar as coisas. Ele fez uma pausa, deixou as palavras no ar. Sei que você já tem tudo organizado agora. Pessoas ajudando, advogados, o que for. Viviane organizou tudo, mas isso não significa que você não precise de nós. Você ainda é nossa mãe. Ainda queremos ajudar. Ele olhou para mim, os olhos investigando. Não quero seu dinheiro. Eu só quero paz. Fiquei perto da borda da sala, observando-o, deixando o gravador capturar cada palavra. Ele continuou. Sei que você tem contas abertas, poupança, propriedade, tudo isso. E isso é ótimo. Isso significa que você está segura. Apenas não significa que não podemos nos envolver. Você não deveria ter que gerenciar tudo sozinha. Então ele mudou o tom. Quer dizer, e se algo acontecer, uma queda, um susto de saúde, você não acha que faz sentido ter alguém no arquivo? Alguém que possa tomar uma decisão se você não puder? Virei-me ligeiramente para a cozinha. Deixei-o continuar falando. Eu tenho a papelada. É básica. Apenas nos permite ser listados como contatos de emergência. Nada vinculativo, nada financeiro, apenas acesso a registros para que possamos ajudar. É só isso. Ele pegou algo no bolso do paletó e tirou uma pasta fina. Esse era o verdadeiro motivo de sua vinda. Eu não me movi. Ele colocou a pasta na mesa de centro, sentou-se como se tivesse acabado de oferecer algo nobre. Você nem precisa olhar agora. Apenas pense sobre isso. Sem pressão. Olhei para a pasta. Azul pálido. Sem marcas na parte externa. Falei finalmente. Onde está Marisa agora? Ele hesitou. Lá embaixo, no carro. Sozinha? Ele assentiu. Caminhei até a porta da sacada e puxei a cortina apenas um pouco. Ela estava lá, apoiada no capô, falando ao telefone. Deixei a cortina cair. Peguei a pasta, fui para a cozinha e a joguei no lixo. Quando voltei para a sala, Paul estava de pé. Não quis ofendê-la, ele disse. Não disse nada. Pensei que você apreciaria o esforço. Ainda nada. Acho que Viviane te pegou bem. Isso me fez parar. Me aproximei. Viviane não fez isso, eu disse. Você fez. A mandíbula de Paul se contraiu. A máscara deslizou por um segundo. Então ele deu um passo à frente. Tentou suavizar o rosto novamente. Por favor, apenas considere. Eu o interrompi. Eu já considerei. Abri a porta. Ele ficou ali por mais um momento, como se fosse dizer algo mais, mas não disse. Ele saiu. Fechei a porta atrás dele e a tranquei. Então desliguei o gravador. 2 dias depois, Graça apareceu com uma transcrição impressa. Ela a adicionou a uma pasta já grossa com declarações, fotos, registros, uma linha do tempo clara de pressão e manipulação. Cada entrada datada, cada linha consistente. Eles não haviam parado, haviam apenas mudado de forma. E agora eu tinha provas. Da próxima vez que tentassem algo, não seria um jogo de adivinhação, seria evidência, e seria o suficiente. Quando o envelope chegou, veio em uma embalagem branca simples, sem endereço de remetente, sem selo, apenas deslizado por debaixo da minha porta como uma ameaça silenciosa. Encontrei-o cedo naquela manhã, enquanto fazia chá, meio adormecida, com os chinelos arrastando pelo chão frio.
A princípio, pensei que poderia ser outra carta de desculpas ou um cartão de uma das senhoras do Clube do Livro, mas o peso dele me disse o contrário. Não era macio, não era pessoal, era rígido, pesado por dentro. Não era uma carta. Eram 6 páginas impressas, grampeadas, cada página cheia de linguagem projetada para confundir, projetada para intimidar. Eles haviam contratado um advogado, ou pelo menos queriam que eu pensasse que sim. A carta alegava que, por questões de saúde e segurança, Paulo e Marisa estavam solicitando uma revisão de curatela, que tinham evidências de declínio mental e estavam preocupados com meu bem-estar, que minhas recentes decisões financeiras haviam sido erráticas e poderiam representar um perigo para mim e para os outros. Sentei-me lentamente, relendo aquela frase 3 vezes. Dizia que minhas decisões eram erráticas. Eu, a mulher que administrou o orçamento de uma clínica de emergência por mais de uma década. Aquela que lidou com faturas e disputas com fornecedores enquanto meu marido trabalhava à noite. Aquela que estendeu 2 aposentadorias através de uma crise de mercado. E eles estavam me chamando de instável. Não chorei. Eu ri. Então, peguei o telefone e liguei para Viviane. Ao meio-dia, Graça estava à minha porta com uma cópia da mesma carta, encaminhada do escritório de Viviane. Eles haviam tentado enviá-la para lá também, provavelmente supondo que ela entraria em pânico ou me pressionaria a ceder. Eles não entendiam quem era Viviane. Graça colocou o laptop na bancada e abriu um documento intitulado Pacote de Resposta Protetora. Já estava em andamento. Graça estava apenas conectando as peças finais. Transcrições, fotos, a gravação de áudio da visita de Paul, cópias dos cheques que eles haviam me enviado semanas atrás com pequenas anotações nas linhas de memorando que diziam coisas como apenas para o caso de você precisar de ajuda para decidir. Graça leu a carta com uma calma treinada, apontando frases claramente tiradas de modelos legais online. Algumas das alegações nem sequer se alinhavam com a lei real de São Paulo. Havia detalhes ausentes, terminologia mal utilizada. Eles querem te assustar, disse Graça. Isso não é sobre sua saúde, é sobre controle. Assenti. Não precisávamos arquivar nada ainda. Mas Graça contatou um amigo no cartório do Tribunal de Família para registrar os materiais. Se algo viesse à tona, estaríamos prontas. No final do dia, Viviane havia enviado uma resposta formal, redigida como uma lâmina de veludo, calorosa, mais firme, o tipo de carta que não apenas rebatia, ela avisava. E então fiz algo que não havia planejado. Liguei para o meu médico, não porque estava preocupada, mas porque queria registros. Marquei um exame cognitivo completo e um painel de bem-estar, agendei o teste para a mesma semana. Passei em todos eles. Pressão arterial estável, reflexos apurados, memória aguçada, velocidade de processamento ainda mais rápida do que a maioria das pessoas com metade da minha idade. 2 dias depois, os resultados estavam em uma pasta nas mãos de Graça. Pedi a ela para fazer 3 cópias. Enviei uma para Paul. Sem anotação, apenas o relatório. 1 semana se passou, depois 2. Sem chamadas, sem visitas, sem cartas por baixo da porta. Pensei por um segundo que talvez tivessem recuado. Mas esse foi o erro, porque enquanto eu saboreava o silêncio, eles estavam ocupados em outro lugar. Viviane recebeu o alerta primeiro. Ela havia configurado o rastreamento através do cartório de registros de imóveis. Sempre que um gravame, inquérito ou disputa fosse registrado com meu nome ou endereço, ela seria notificada. Foi assim que descobrimos que eles haviam enviado um pedido ao banco que guardava minha conta poupança. Eles estavam tentando se listar como co-beneficiários. Não foi um movimento legal. Foi uma tentativa de pesca. Marisa ligou-se passando por mim, alegou ter esquecido seu acesso online e pediu para atualizar os beneficiários por telefone. O funcionário sinalizou imediatamente. Minha idade e notas de voz não combinavam. O banco congelou a solicitação e a registrou, mas ainda assim eles tentaram. Eles nem se importavam mais com o quão desesperados pareciam. Fiquei olhando o extrato bancário por um longo tempo naquela noite. Não zangada, apenas em silêncio. Não se tratava mais de dinheiro. Tratava-se de me apagar. Eles queriam minha liberdade, minha dignidade, meu nome no papel, em tinta ao lado do deles. Prova de que tinham poder, de que eu precisava deles.
Viviane e Graça providenciaram para que as contas fossem legalmente seladas com supervisão de terceiros, sem novos nomes, sem beneficiários. Tudo se moveria para uma fundação se algo acontecesse comigo. Uma que eu já havia estabelecido discretamente meses atrás. Não se tratava de vingança. Tratava-se de garantir que ninguém pudesse me aprisionar novamente. Mais tarde naquela semana, Graça me entregou outro envelope, mais grosso que o anterior. Dentro havia 2 depoimentos assinados do meu antigo senhorio e vizinho. Testemunhas das noites em que Paul e Marisa me deixaram do lado de fora, recusaram-se a abrir a porta, disseram às crianças que eu estava sendo dramática. Havia também uma declaração autenticada da enfermeira comunitária, uma que tinha visto minhas contusões quando caí. Ela confirmou que ninguém da minha família veio me buscar no pronto-socorro. Eles queriam construir um caso contra mim. Eu já estava construindo um muro ao meu redor. Tijolo por tijolo, papel por papel, verdade por verdade, e cada página era mais afiada que a anterior. Havia uma frase no resumo de Graça que ficou comigo. Atacantes com motivos superficiais subestimam o poder da memória longa. Ela estava certa. Eu lembrava de tudo, e agora a justiça também, a lei também, e em breve eles também. O convite veio de Paul, uma mensagem simples, curta e educada. Ele perguntou se eu estaria disposta a ir jantar na casa deles no próximo domingo. Disse que as crianças sentiam minha falta. Disse que gostariam de recomeçar. Ele terminou a mensagem com uma frase esperançosa sobre família e perdão. Fiquei olhando para aquilo por um tempo, deixando as palavras assentarem. Eu sabia o que era isso. Eu o tinha visto vir. Viviane tinha visto. Graça tinha previsto com quase uma semana de antecedência. Eles tentaram a pressão legal. Isso falhou. A tentativa falsa de curatela não funcionou. O truque do beneficiário foi exposto. E agora vinha a ofensiva do charme. Mesmo assim, concordei. Disse a ele que estaria lá às 6. No domingo, vesti um vestido azul marinho suave, aquele com a gola alta e mangas compridas. Prendi o cabelo e usei meu relógio de ouro, aquele que Carlos me deu em nosso 25º aniversário. Não carregava nada além de um envelope fino na minha bolsa e minha expressão mais calma. A casa não havia mudado. Revestimento branco, cobertura fresca, uma nova coroa na porta, como se tudo isso pudesse disfarçar a amargura que se agarrava às paredes. Marisa me cumprimentou com um sorriso forçado demais. Seus olhos percorreram minha roupa, tentando lê-la como um sinal. Ela se afastou, deixando-me entrar com uma mão nas minhas costas, firme e controladora. A mesa de jantar estava posta para 7. Paul sentou-se à cabeceira. As crianças estavam arrumadas, suas camisas muito engomadas para um domingo. Seus olhos saltitavam entre mim e seus pais. Sentamos, comemos, a comida estava boa, um pouco perfeita demais. Eles conversaram sobre as notas das crianças, sobre como Paul estava considerando uma mudança de emprego. Marisa elogiou o prato que ela havia feito 2 vezes com o tipo de tom que precisava de aprovação. Eu assenti educadamente, respondi quando perguntada. Não mencionei nada dos últimos meses, e eles também não diretamente. Mas na metade da sobremesa, Paul recostou-se na cadeira e soltou um suspiro. Tenho pensado muito ultimamente, ele disse, sobre como as coisas se complicaram e sei que todos nós cometemos erros, mas odeio a distância entre nós. Marisa pegou a mão dele. E com as crianças crescendo, ela acrescentou, nós simplesmente não queremos arrependimentos. Queremos que elas saibam como é uma família de verdade. Foi a minha vez de assentir. Eu agradeço, eu disse. Eu realmente agradeço. Eles sorriram e então Paul disse, eu estava me perguntando, mãe, se poderíamos conversar algum dia sobre como seguir em frente. Talvez revisar algumas das decisões que foram tomadas quando as coisas estavam tensas, especialmente em relação a assuntos de herança. Lá estava, a luva macia retirada, a mão por baixo estendida. Deixei a pausa durar o suficiente. Então peguei a bolsa e tirei o envelope. Claro, eu disse, mas acho melhor que todos estejamos claros. Então eu preparei algo. Deslizei o envelope pela mesa. Os dedos de Marisa tremeram antes que ela se contivesse. Paul o pegou e o abriu.
Dentro havia um adendo autenticado. Ele descrevia o estabelecimento permanente da Fundação Ruth Teixeira, a organização sem fins lucrativos que eu havia formado. Confirmava que a casa em que eu agora morava, as contas bancárias, o fundo fiduciário, tudo estava legalmente e irrevogavelmente vinculado à fundação. Ele listou os beneficiários, um programa de bolsas de estudo para mães solteiras com mais de 60 anos, um fundo de cuidados para vítimas de abuso de idosos e um programa de alcance médico comunitário em homenagem a Carlos. O rosto de Paul endureceu, o sorriso de Marisa trincou nas bordas. Você vê, eu disse gentilmente. Eu também pensei sobre isso, muito, e percebi que não quero passar o resto da minha vida preocupada com quem merece o quê, ou quem pensa que ganhou uma parte de algo que nunca construíram. Paul engoliu em seco. Eu podia ver o calor por trás de seus olhos. Ele estava se contendo, tentando manter o controle. Não estou te cortando, eu acrescentei. Mas estou escolhendo paz, clareza e proteção. Ninguém disse nada. As crianças estavam imóveis, confusas, jovens demais para entender a corrente subjacente, mas velhas o suficiente para sentir a tensão se instalar pesadamente no ar. Levantei-me lentamente. O jantar foi adorável, obrigada. Marisa começou a falar, mas as palavras tropeçaram. Ela tentou sorrir novamente, mas desistiu na metade do caminho. Na porta, Paul me seguiu. É isso? Ele disse em voz baixa. Eu não parei de andar. Mãe, ele disse novamente, um pouco mais alto, um pouco mais ríspido. Estávamos tentando consertar as coisas. Virei-me finalmente. Não, eu disse. Você estava tentando recuperar o acesso. Ele encolheu-se, mas o que você perdeu foi a confiança, e eu não a distribuo como torta no dia de ação de graças. Saí. De volta ao meu carro, expirei. Estava feito. Sem gritos, sem tribunal, apenas a verdade. Documentado, assinado, selado e entregue. Eles me subestimaram. Não apenas como mãe, ou viúva, ou uma mulher idosa. Eles subestimaram minha memória, minha determinação, minha capacidade de planejar. E agora, pela primeira vez em anos, dormi naquela noite sem trancar a porta 2 vezes, porque eles não podiam mais me alcançar, nem na lei, nem nas mentiras, nem no legado. 3 dias depois daquele jantar, acordei com o som de cascalho rangendo do lado de fora da minha janela. Movi a cortina apenas um pouco, não o suficiente para ser vista. A caminhonete de Paul estava na entrada. Ele ficou na cabine por um momento, depois saiu, andando um pouco, como se não tivesse decidido o que veio fazer ali. Ainda era cedo, nem 8 da manhã. O nevoeiro da praia ainda não havia se dissipado. O orvalho estava na janela como um véu entre mim e o que quer que fosse aquilo. Não abri a porta. Ele bateu uma vez, depois mais 2, mais suave. Então ele foi embora. 10 minutos depois, uma ligação chegou. Número desconhecido. Deixei ir para a caixa postal. A mensagem foi curta. Sua voz calma, mas tensa. Ele disse que respeitava minha escolha, que eles me dariam espaço, que agora entendiam minha posição. Quase pareceu civil, quase. Mas à tarde, soube que algo havia mudado. Viviane me ligou, com a voz tensa. Ela tinha acabado de sair de uma ligação com alguém que conhecia no cartório. Aparentemente, uma nova moção havia sido apresentada. Paul e Marisa estavam tentando contestar minha capacidade mental novamente, desta vez, sob uma cláusula diferente. Eles estavam tentando usar minha fundação como prova de que eu estava sendo manipulada, financeiramente explorada, que eu não poderia estar agindo com total clareza mental. Eu não me encolhi. Viviane perguntou se eu queria que ela respondesse. Eu disse a ela, não, ainda não. Porque às vezes você espera. Você deixa as pessoas se enterrarem mais fundo. Você deixa a corda esticar o suficiente para tornar a queda final. Na manhã seguinte, dirigi até a cidade, não para ver um advogado, não para responder legalmente. Fui à padaria. Lá dentro, a proprietária, Jaci, me deu um longo olhar e então sorriu. Ela era 5 anos mais velha do que eu, andava com uma bengala, administrava o lugar com a neta. Tínhamos conversado algumas vezes antes sobre o subsídio comunitário que eu havia estabelecido.
Sentei-me com ela, disse-lhe que tinha uma proposta. Naquela tarde, imprimimos panfletos. No dia seguinte, cartazes estavam pendurados em bibliotecas, clínicas, abrigos. Fundação Ruth Teixeira lançando dias comunitários, oficinas gratuitas, refeições, consultas para mulheres idosas que desejam retornar ao mercado de trabalho, escapar do isolamento, proteger seus bens. O evento foi realizado na prefeitura, a apenas 2 quadras do escritório de seguros de Paul. 200 pessoas compareceram. No final da semana, a fundação estava no jornal local, depois em um regional, depois em um blog nacional de direitos do idoso. Permaneci em silêncio durante tudo isso. Não precisei falar. A visibilidade era sua própria defesa. Na sexta-feira, Graça apareceu. Ela havia ouvido que Paul e Marisa estavam se encontrando com um segundo advogado, alguém agressivo, alguém barulhento. Ela me avisou que eles não estavam recuando. Sorri. Agradeci a ela. E então entreguei a ela um conjunto de documentos. Não eram para mim. Eram para o conselho da fundação. Pessoas que havíamos cuidadosamente escolhido, nenhuma delas da família. Todas elas fortes. Eu havia cedido a casa, as contas restantes e até meus direitos de nome à cláusula de proteção da fundação. Ou seja, não importa qual acusação viesse em minha direção, nada poderia ser liquidado ou tocado sem a aprovação total do conselho. Os olhos de Graça se arregalaram ao ler. Você está selando todas as portas. Eu assenti. Deixe-os tentar, eu disse. Eles estão apenas provando meu ponto. No domingo, minha campainha tocou novamente. Desta vez, era Olivia. Ela segurava flores, baratas, do tipo que se compra em um posto de gasolina com pressa. Seus olhos eram suaves, pedindo desculpas, mas eu havia aprendido a ver através da suavidade. Ela poderia ser uma arma, assim como a raiva. Ela entrou na sala quando eu não a impedi. Eu não sabia que eles estavam processando novamente, ela disse. Juro. Esperei. Eu só quero que voltemos, ela acrescentou antes que tudo ficasse complicado. Ela sentou, olhou ao redor do quarto como se estivesse tentando memorizá-lo. Então veio a próxima frase. Se houver algo que precisamos assinar para mostrar apoio, algo para deixar isso para trás, nós faremos. E lá estava. Ela não tinha vindo para a reconciliação. Ela veio para testar a temperatura. Levantei-me. Ela não se moveu. Eu sei o que você está fazendo, eu disse calmamente. E quero que se lembre de algo. Esta casa, esta paz, esta vida, eu a construí sem você. Sobrevivi a tudo o que você e Paul jogaram em mim. E fiz isso em silêncio. O rosto dela caiu. Eu permaneci em silêncio por respeito. Mas não confunda silêncio com fraqueza. Ela se levantou também agora, sua voz embargada. Paul está desmoronando. Ele não está comendo. Ele está perdendo clientes. Ele está me culpando. Eu estou com medo. Olhei para ela por um longo momento. Então eu disse, não cruelmente, apenas finalmente. Isso não é mais um fardo meu. Ela se foi. Naquela noite, dormi com a janela aberta. Ouvi o oceano como costumava fazer com Carlos. E pela primeira vez, desde que tudo começou, não senti que estava me preparando para um golpe. Senti-me terminada. Não derrotada, completa, porque há um momento depois da tempestade em que o silêncio retorna e não está vazio, ele é conquistado. Na manhã de segunda-feira pude sentir uma mudança no ar. Foi sutil no início, apenas o bairro parecia mais silencioso, como se prendesse a respiração. Algo estava vindo, e eu sabia que não seria gentil. Viviane ligou pouco depois do meio-dia. Sua voz estava calma, mas direta. A data do tribunal foi marcada, ela disse. Eles aceleraram o processo, estão confiantes, mas cometeram um erro, Ruth. Um grande. Não respondi imediatamente. Eu conhecia Viviane bem o suficiente para esperar. Eles apresentaram provas, ela continuou. Registros financeiros, cartas, e-mails, declarações. Ela fez uma nova pausa, deixando o silêncio sublinhar o que viria a seguir. Eles falsificaram sua assinatura. Fiquei muito imóvel. Ela explicou. Os documentos que Paul e Marisa haviam protocolado alegavam que eu lhes havia concedido procuração para a fundação, que eu havia transferido o direito de alterar seu estatuto. Foi audacioso, imprudente.
Eles forjaram uma reunião inteira, uma votação do conselho, até mesmo autenticaram. Viviane já havia enviado o arquivo ao perito forense, mas ela não parou por aí. Ela também teve um almoço discreto naquele fim de semana com um dos tabeliães, que eles alegavam ter testemunhado o documento. Ele não se lembrava da reunião. Ele não se lembrava de mim porque nunca aconteceu. Essa foi a rachadura. E através dessa rachadura, tudo desmoronou. Na quarta-feira, o relatório do perito estava pronto. Não apenas as assinaturas eram inconsistentes, mas os metadados de carimbo de data, hora, nos arquivos PDF revelaram que haviam sido retrodatados de forma desleixada. Um documento supostamente assinado em um café em Belo Horizonte, um lugar que havia sido permanentemente fechado para reformas na época. Outro referia-se a um membro da fundação que havia se desligado 3 meses antes. Eles não apenas mentiram. Eles foram preguiçosos. Foi então que Viviane agiu. Ela entrou com uma moção por fraude e perjúrio. Ela apresentou o relatório, a declaração de testemunha do tabelião e uma declaração do presidente do conselho da fundação. Não era mais apenas uma resposta, era uma contração completa. Mas não terminou aí. Um dia depois, o escritório jurídico do condado entrou em contato. Acontece que tentar fraudar uma organização sem fins lucrativos registrada não é apenas uma questão civil. Pode ser criminal. E como a fundação lidava com o bem-estar de idosos, havia uma segunda camada de proteção. Uma revisão automática foi acionada no momento em que Viviane apresentou sua contração. O Ministério Público queria conversar. Enquanto isso, eu permaneci em silêncio. Reguei minhas plantas, assei broa de milho. Caminhei pela praia todas as manhãs antes do sol nascer, mas por dentro senti uma mudança. Não mais raiva, nem mesmo justiça, apenas clareza. Eles haviam traçado a linha, a cruzaram, a pintaram de vermelho, e agora a cidade veria. A audiência foi marcada para quinta-feira de manhã. Cheguei cedo, sentei na segunda fila com Viviane ao meu lado. O tribunal era modesto, nada como na TV, apenas ar frio e bancos de madeira e o murmúrio baixo de antecipação. Paul sentou 3 filas à frente com Marisa. Nenhum dos dois olhou para trás. O juiz foi rápido. Ele revisou as provas, permitiu breves declarações. Viviane, sempre composta, expôs tudo. Limpo, factual, inegável. Ela nem precisou levantar a voz. A perícia, a testemunha, as linhas do tempo, tudo. Quando foi a vez de Paul, seu advogado tropeçou. Tentou alegar que eu havia autorizado verbalmente, que eu tinha problemas de memória, que eu havia entendido mal. Viviane simplesmente levantou os relatórios da clínica, mostrando que eu havia passado em uma avaliação cognitiva completa apenas 1 mês antes. O mesmo relatório que eles próprios haviam apresentado em um processo anterior para argumentar que eu tinha capacidade de tomar decisões com as quais eles discordavam. Eles se contradisseram por escrito 2 vezes. O juiz pediu um recesso. Lá fora, fiquei nos degraus do tribunal enquanto Viviane falava com o representante do Ministério Público. O sol era forte, mas eu o acolhi. Deixei-o aquecer o topo da minha cabeça. Deixei-o preencher o silêncio. Então ouvi. Mãe, virei-me. Paul estava vindo em minha direção sozinho. Seu rosto estava abatido, mais pálido do que eu me lembrava. Sua voz mais suave. Você realmente está fazendo isso, ele disse. Olhei para ele. Não, eu disse. Você fez isso. Seus ombros caíram como se pela primeira vez ele percebesse que não podia mais jogar a culpa em mim. Não pensei que fosse tão longe, ele murmurou. Eu assenti. Essa é a coisa com as linhas. Uma vez que você as cruza, você não decide onde elas terminam. Ele parecia querer dizer mais, mas a boca dele se fechou em vez disso. Viviane se aproximou de mim. Devíamos voltar para dentro. Voltamos. Quando o juiz retornou, ele não demorou. Moção concedida. Os documentos falsificados foram considerados inválidos. O estatuto da fundação foi protegido. Uma remessa foi feita ao Ministério Público para investigação adicional. E com isso, acabou pelo menos aos olhos da justiça. Mas para mim, era algo mais profundo.
Eu havia enfrentado o sistema que antes ignorava mulheres como eu, desconsiderava nossas vozes, presumia que éramos frágeis demais, ou confusas, ou excessivamente emotivas, e eu fui ouvida. Não venci porque gritei mais alto. Venci porque me recusei a desviar o olhar. Venci porque mantive meus registros, disse a verdade e confiei no silêncio para fazer seu trabalho. Naquela noite, sentei na varanda com Viviane e Graça. Compartilhamos uma torta de pêssego e deixamos a brisa entrar. Nenhuma de nós disse muito. Não precisávamos. A verdade havia falado por nós, e pela primeira vez havia sido o suficiente. 2 dias depois do veredicto, caminhei pelo meu jardim com uma tesoura na mão. O ar estava fresco com a primeira mordida do outono, e o sol estava mais baixo, tingindo tudo de âmbar. Os arbustos de lavanda haviam crescido selvagens novamente. Eu os cortei gentilmente, feixe por feixe, deixando o aroma preencher o espaço silencioso ao meu redor. É assim que eu sempre volto a mim mesma, através de algo comum. Viviane havia ligado mais cedo naquela manhã. Seu tom era diferente agora, mais leve, até caloroso. O Ministério Público está prosseguindo, ela disse. Acusações formais, fraude, falsificação, tentativa de desvio de bens de organização sem fins lucrativos. 3 acusações. Agradeci, mas por dentro não havia explosão de alegria. Nenhum punho triunfante no ar, apenas o peso calmo da inevitabilidade. Isso nunca foi sobre vingança. Era sobre a verdade, ser vista, ser ouvida e manter minha posição quando cada parte de mim havia sido descartada. Paul não ligava desde a audiência. Nenhuma mensagem, nenhuma carta, nenhum único sinal de arrependimento. Eu o imaginei sentado em sua casa, persianas fechadas, telefone na mão, tentando criar uma frase que não o fizesse parecer pequeno, mas não havia nenhuma. O silêncio disse o suficiente. Marisa havia sido vista saindo da cidade. Graça a viu empacotando caixas na traseira de seu carro atrás da antiga padaria. Sem adeus, sem desculpas públicas, apenas um retiro silencioso. Era assim que sempre acontecia com pessoas como ela. Elas desapareciam quando os espelhos se voltavam para elas. Mais tarde naquela tarde, Graça apareceu. Ela trouxe uma caixa de fotos antigas que havia resgatado do depósito que eu havia compartilhado com Paul. Eu não pedi a ela. Ela simplesmente o fez. Sentamos à mesa da cozinha, revirando memórias. Meu dia de casamento. Paul criança, agarrado à minha perna com aquele bico teimoso. Natal no interior quando a energia acabou e iluminamos toda a cabana com velas. Olhei para aquelas imagens não com amargura, mas com distância, como artefatos da vida de outra pessoa. Uma versão de mim que acreditava que o amor, o esforço e a lealdade poderiam levar qualquer um à bondade. Graça encontrou uma foto que eu não via há anos. Era do meu 50º aniversário, tirada no deck da nossa antiga casa de campo. Meu marido estava ao meu lado, com o braço em volta do meu ombro. Paul estava atrás dele, sorrindo. Acabávamos de terminar uma rodada de salmão grelhado. Lembro-me de pensar naquele exato momento o quanto eu era sortuda. Pressionei a foto na mesa e a encarei, não com tristeza, mas em reflexão. Aquela mulher, aquela versão de mim, não tinha ideia de quão rapidamente aquele calor se transformaria, quão tênue a linha entre afeto e direito poderia ser, mas ela não estava errada em ter esperança. Ela não estava errada em amar. Ela apenas não estava preparada. Ao anoitecer, eu havia tomado uma decisão. O centro comunitário ligou na manhã seguinte, confirmando o espaço para o evento. Eu havia decidido organizar um encontro para os beneficiários e parceiros da fundação. Não uma festa de gala, nada ostensivo, apenas uma celebração tranquila, um agradecimento, um círculo de resiliência. Viviane ofereceu-se para ajudar com a logística. Ela já estava elaborando o comunicado à imprensa. Os noticiários haviam noticiado a história desde a decisão judicial. Mulher idosa vence batalha pelo controle forjado de organização sem fins lucrativos. As manchetes diziam. Mas essa não era a história. Não realmente. A história era sobre o que acontece quando as pessoas presumem que você ficará em silêncio por causa da sua idade.
Quando elas esquecem que os anos não te enfraquecem, eles te aprimoram. Visitei o novo espaço do escritório da fundação naquela tarde. Era menor do que o antigo, mas mais proposital. Alguns dos voluntários mais jovens estavam lá, pintando as paredes de um verde sálvia suave. Uma mulher chamada Liana havia acabado de se mudar do interior de São Paulo para trabalhar em tempo integral em nosso programa de apoio rural. Ela me abraçou apertado quando entrei. "Você salvou este lugar", ela disse. Eu sorri, mas por dentro sabia a verdade. Não, eu simplesmente me recusei a deixar que fosse roubado. De volta para casa, sentei-me à janela e escrevi uma carta. Não para Paul, não para o tribunal, mas para mim mesma. Uma carta que começava com "eu não quebrei" e terminava com "e eu não vou desaparecer". Porque todo esse calvário havia tentado fazer isso. Me apagar, me reescrever com truques legais e dúvidas sussurradas. Mas eu resisti. Deixei o fogo aumentar e não fugi dele. No dia seguinte, meu vizinho me parou na caixa de correio. "Ruth", ele disse, "minha esposa e eu lemos o artigo. O que você fez, isso foi algo." Eu o agradeci e segui em frente. Não porque não me senti tocada, mas porque havia passado tempo suficiente deixando as opiniões de outras pessoas definirem meu valor. Agora eu andava no meu próprio ritmo. Naquela noite, o céu se abriu em chuva constante, não violenta. Fiz chá e me enrolei em uma colcha costurada décadas atrás. E senti algo que não sentia há meses. Quietude. Não era paz. Não exatamente, mas era o começo dela. Pensei em todas as mulheres que conheci no centro. As mães solteiras, as avós criando netos, as viúvas recomeçando aos 70 anos. Não éramos frágeis, não éramos relíquias. Éramos sobreviventes, com memórias longas o suficiente para superar a traição. E eu era uma delas, não quebrada, não amargurada, apenas desperta. 3 semanas após o veredicto, eu estava no pequeno palco do novo centro comunitário, segurando um microfone com as mãos que já não tremiam. À minha frente havia quase 100 rostos. Alguns eu conhecia bem, alguns eu havia ajudado em invernos rigorosos ou divórcios longos, ou aniversários solitários. Alguns eu nunca tinha conhecido, mas estavam ali porque a fundação os havia alcançado de uma forma ou de outra. Isso era o suficiente. O salão não era chique. Cadeiras dobráveis, garrafas térmicas de café em mesas de plástico, alguns ventiladores de teto antigos, zumbindo acima. Mas as paredes estavam recém-pintadas e forradas com fotos de nossos programas. Mulheres aprendendo ofícios, voluntários de cuidados a idosos abraçando pacientes, crianças rindo, ao lado de caixas de doações cheias. Não preparei um discurso. Não queria me apresentar. Apenas disse a verdade. Esta organização nunca foi sobre dinheiro. Eu disse lentamente, fazendo uma pausa para firmar a respiração. Era sobre não ser apagada, sobre provar que a segunda metade da sua vida pode ser tão poderosa quanto a primeira, talvez até mais. Eles aplaudiram, mas não deixei o momento prolongar-se. Entreguei o microfone a Liana e desci do palco. Ela era o futuro agora, sua voz, sua liderança, sua energia. Eu havia construído os alicerces. Eles levariam o resto. Após o evento, as pessoas permaneceram. Algumas choraram. Algumas me abraçaram. Uma mulher me entregou um bilhete que dizia simplesmente: "Por sua causa, eu pedi a custódia do meu neto." Eu guardei o bilhete no bolso do meu casaco e saí pela porta dos fundos. O sol já havia se posto. O outono estava se transformando em início de inverno. Eu podia sentir o cheiro da geada. Quando cheguei em casa, a luz da varanda estava acesa. Graça havia deixado uma travessa de torta ao lado da porta com um guardanapo colado em cima. "Descanse, você mereceu." Lá dentro, acendi a lareira e servi-me de uma pequena taça de vinho. A casa, antes tão silenciosa, agora parecia um santuário. Paul nunca mais entrou em contato. Eu imaginei por muito tempo um grande pedido de desculpas, um telefonema choroso, uma carta cheia de arrependimento, mas nunca veio. Em vez disso, recebi um pacote de seu advogado. Dentro havia um formulário de acordo assinado, liberando quaisquer reivindicações restantes à fundação ou às propriedades ainda em meu nome. Sem bilhete, sem explicação.
Ele havia escolhido o silêncio em vez da redenção. Eu aceitei, não porque o perdoei, mas porque não precisava mais de nada dele. O capítulo dele na minha vida havia se encerrado há muito tempo. Ele apenas não havia percebido até a porta se trancar atrás dele. Na manhã seguinte, doei os últimos pertences de infância dele para o brechó do abrigo local. Não por raiva, apenas por clareza. Algumas coisas não precisam ser guardadas, precisam ser deixadas ir. Nos dias seguintes, comecei a caminhar todas as manhãs, 3 quilômetros ao nascer do sol, às vezes sozinha, às vezes com vizinhos que se juntavam a mim em silêncio. Nunca conversávamos sobre o que aconteceu. Não precisávamos. Eles haviam acompanhado tudo nos jornais, na televisão, em sussurros nos corredores dos supermercados. Mas caminhar com eles era uma espécie de respeito tácito, e isso era mais valioso do que qualquer pedido de desculpas. Uma manhã, na trilha atrás do pomar, avistei uma jovem sentada em um banco com seu filho. Ela parecia cansada, como se o mundo tivesse sentado em seu peito por muito tempo. Ao passar, ela me parou. Você é Ruth, certo? A mulher que revidou. Eu sorri gentilmente. Eu sou Ruth, mas não revidei. Apenas me recusei a desaparecer. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Obrigada, ela sussurrou. Foi isso, não mais palavras. Naquela tarde, plantei 3 novas macieiras na beirada do meu quintal. Não sei se viverei para vê-las dar frutos, mas plantar algo que você talvez nunca colha é um ato de crença. Não em você mesma, mas no mundo depois de você. Graça visitou novamente naquele fim de semana. Bebemos chá, rimos sobre o segmento de notícias que havia pronunciado mal o nome dela e conversamos sobre organizar um workshop de escrita para mulheres aposentadas na próxima primavera. Histórias, ela disse, eram a última coisa que eles não podiam roubar. Quando ela partiu, fiquei na janela e observei o vento mover-se pelas árvores. O tipo de vento que não derruba as coisas, mas lembra que elas podem ficar de pé. Eu não desapareci. Eu reconstruí, eu redefini e permaneci inteira. Se você já se sentiu desconsiderada, apagada ou subestimada apenas por causa da sua idade, do seu silêncio ou da sua bondade, saiba disto. Você ainda tem o poder de traçar a linha, de recuperar seu espaço, de plantar algo novo. Se a minha história falou a uma parte do seu coração hoje, compartilhe isso com alguém que também precisa ouvir. Ou apenas respire fundo e lembre-se de que você não está acabada. Você não é invisível. Você ainda está escrevendo sua história. E talvez ela esteja apenas começando. Se você gostou da minha história, pode me apoiar fazendo um super thanks. Assim eu consigo escrever muitas outras histórias como essa. Muito obrigado desde já. E você? O que faria no lugar dessa pessoa? Quero muito saber a sua opinião, então escreve aqui nos comentários. Fico sempre curioso para saber o que vocês acham. Ah, e me conta também onde você ouviu essa história. Se quiser ouvir mais histórias de vida como essa, curte o vídeo e se inscreve no canal. Tem muitas outras esperando por você. Um grande abraço e até a próxima!